pessoal, vamos continuar aqui com os nossos vídeos e vou continuar com a parte de ótica, ainda natureza das imagens. Nessa aula vamos ver como é que o espelho convexo pode produzir vários tipos de imagem, dependendo da posição do objeto, e o convexo produzir a sua única imagem. Tranquilo? Vamos aqui à lousa. O espelho côncavo, ele tem uma característica que é a seguinte: dependendo da posição do objeto, eu posso ter imagem de várias naturezas. Queria que você centrasse sua atenção nesses três primeiros casos. Olhe como eles são parecidos. Veja, real invertida menor, real invertida mesmo tamanho, real invertida maior. Havíamos dito no vídeo anterior que toda imagem real é invertida, claro, partindo de um objeto real. E esses objetos expostos são reais porque estão diante do espelho. Você está percebendo que nesses três primeiros casos, que causam uma certa confusão, o que está diferenciando a natureza da imagem da outra é o tamanho. Agora vamos fixar bem nas figuras. Veja a primeira figura. O objeto está de um lado e a imagem do outro em relação ao centro. Veja, objeto e imagem estão em posições opostas em relação ao centro, tanto no primeiro como no terceiro caso. Observe que só há um ponto onde o objeto e a imagem se encontram, que é exatamente no centro. Perceberam esse detalhe? Repetindo, o objeto e a imagem estão em lados opostos em relação ao centro, ou eles se encontram no centro. Observe mais um detalhe. Nesse primeiro caso, quem está mais longe do espelho? O objeto. Veja, imagem menor. Nesse segundo caso, quem está mais longe do espelho? Bem, os dois estão à mesma distância do espelho, por isso, imagem do mesmo tamanho. Volto, atenção, volto àquela mesma informação que te disse lá no plano. Qual foi? O objeto e a imagem são iguais. Não use esse termo jamais. Podem ser iguais, não necessariamente. Tem sempre o mesmo tamanho. Eu fui claro? A gente fala mesmo tamanho, nunca igual. Voltemos. E nesse último caso aqui, quem está mais longe do espelho? A imagem, por isso que a imagem é o quê? Maior. Conclusão, fazendo todo um resumo. Objeto e imagem só se encontram no centro. Se estiver fora do centro, cada um de um lado. E quem é o maior de todos? O que está mais longe do espelho. Repete, quem é o maior de todos? O que está mais longe do espelho. Quem está mais longe? O objeto. Por isso que o objeto é maior. Então a imagem é o quê? É menor. Quem está mais longe? Mesma distância. Por isso o mesmo tamanho. Quem está mais longe? A imagem. Por isso que ela é o quê? Maior. Você deve estar se perguntando: professor, eu posso levar essas informações para as lentes? Pode não, deve. A única diferença é o desenho, que é claro, ainda vou mostrar a você. Mas se for pela natureza da imagem, a diferença simplesmente o quê? Não existe. Deixa eu te mostrar isso de uma maneira usando esses desenhos. Se aqui fosse uma lente, em vez de um espelho, se aqui fosse uma lente, qual é a natureza da imagem? Real, invertida, menor. Qual seria então a diferença no desenho? É que essa imagem estaria o quê? Do outro lado da lente. Se aqui fosse uma lente, qual seria a natureza da imagem? Real, invertida e do mesmo tamanho. Qual a diferença no desenho? Que a imagem estaria do outro lado. E aqui, mesma coisa. Se fosse uma lente, claro, convergente, onde estaria a imagem? Do outro lado. Mas nem por isso deixaria de ser o quê? Real, invertida e maior. Deixa eu mostrar isso aqui com os meus óculos, que eu uso na gravação por causa do reflexo.
Então, temos aqui uma lente. Eu tenho um objeto nesta posição. Vou pegar aqui a caneta. Eu tenho um objeto nesta posição. Se ela for uma lente convergente, onde vai estar a imagem? Do outro lado. Ok? E, dependendo da posição aqui que eu coloquei a caneta, a imagem poderá ser real invertida menor, real invertida do mesmo tamanho, real invertida maior. Eu fui bem claro no que disse? Vamos recapitular. Tudo até agora que eu falei para os espelhos esféricos, você transfira para as lentes. Simplesmente tudo. Estou sendo claro? Falei de lente convergente. Desculpa, eu falei de espelho côncavo. Falo de quê? De lente o quê? Convergente. Tranquilo? Beleza? Só mais uma vez, vale a pena repetir. Objeto e imagem estão opostos em relação a quem? Ao centro. Quem é o maior? O que está mais longe. Onde é que eles se encontram? Eles se encontram no centro. Nesse caso, vão ter o mesmo quê? O mesmo tamanho. Professor, esses espelhos formam apenas esses 3 casos? Não. Eles formam 5 casos. Eu mostrei esses 3 porque eles são muito parecidos. Tranquilo? Nós vamos ver agora os 2 próximos casos. Bem, pessoal, o quarto caso é o objeto exatamente no foco do espelho côncavo. Perceba que eu não desenhei nenhuma imagem. Qual motivo? Porque ela não se forma. A gente diz imagem no infinito, coloquei aqui entre aspas, mas isso é mais uma forma didática. Olha, ela está tão longe que está lá no infinito. Na verdade, não há formação da imagem. Tranquilo? O objeto chega no foco, a imagem simplesmente desaparece. Tranquilo? Então, o objeto no foco, imagem no infinito, chamada de quê? De imprópria. E o último caso é exatamente o objeto entre o foco e o vértice. Veja que a imagem formada está posicionada atrás do espelho, perfeito? Por isso que virtual. Lembra que eu comentei isso no primeiro vídeo? Até falei do espelho plano, você aproximar o dedo do espelho, é como se tivesse um dedo lá dentro do espelho para encostar no teu, tranquilo? Então, pelo posicionamento da imagem dentro do espelho, você a chama de virtual. Eu já havia dito que a imagem virtual é direita. Direita em que aspecto? Não invertida. E observe que ela é o quê? Que ela é maior, tranquilo? Esse é o caso, como eu já havia citado, é o caso do dentista. Quando ele coloca o espelho na sua boca, a posição do dente é tal que ele aparece não invertido e maior. Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Bem, a gente vimos os 5 casos do espelho côncavo e vimos agora o único caso de quem? Do espelho convexo. Eu agora vou dar uma olhada melhor no foco. O foco, ele tem algo a nos acrescentar. Vamos dar uma estudadinha agora no foco desses espelhos? Vamos lá. Bem, pessoal, agora vamos ver a construção da imagem. Observe que eu falei no singular. A construção da imagem que um espelho convexo faz de um objeto real. Ok? Então, o espelho convexo só produz um tipo de imagem para o objeto real. Vamos dar uma olhadinha aqui na lousa. Observe. Eu tenho um espelho convexo, a parte refletora é a parte de fora, a barriguinha do tio, tá? Eu tenho um objeto, ele é real, pois posiciona-se na frente do espelho. Veja que a imagem dele, a imagem virtual, porque é formada atrás do espelho, ela é direita, imagem virtual, como eu falei no primeiro vídeo, é direita, e ela é o quê? Ela é reduzida. Então, observe que, diferente do côncavo, que tem vários tipos de imagem, para o espelho convexo, em um objeto real, ela só forma um tipo de imagem, que é virtual, direita e menor. Você lembra que eu comentei no primeiro vídeo que o espelho retrovisor, um dos espelhos retrovisores do carro é convexo e vem escrito em inglês,
pelo menos, eu não sei se ainda vem, quando surgiu os carros importados, que a posição que você está vendo não é a posição real. Olha o motivo, está bem aqui, ó. O motivo é porque, estando o objeto mais perto do espelho, ou o objeto muito longe, desde que não seja o infinito, tá? Desde que não seja o infinito, a imagem forma-se sempre entre o vértice e o foco. Então a imagem fica presa a esse intervalo, excluindo-os. Por que você exclui o foco? Porque nós vamos chegar lá, que é assim a formação da imagem em cima do foco. Ainda vou tocar nesse caso, nesse mesmo vídeo. Então, repetindo, independente se o objeto está mais perto do espelho ou mais longe, desde que não seja no infinito. Professor, o que é o infinito? Muito longe. Espera aí, mas muito longe é uma ideia meio subjetiva. Tá bom, vou te dar um conselho. Tudo que é passar a ideia de fora da Terra, uma lua, uma estrela, um satélite, ou na maior tranquilidade de escrever, considere o objeto muito longe. Pronto. Então usou o termo muito longe, explicitamente, ou algo que você sinta fora da Terra, tipo satélite, lua, sol. Então isso é posicionado onde? No infinito. Tranquilo? Então o espelho convexo, imagem virtual, direita e menor, e formada sempre nesse intervalo entre o foco e o vértice, excluindo-os. Tranquilo? Beleza pura? Então, nesse vídeo, nós vimos que o espelho côncavo forma 5 tipos de imagens. Vai depender de quê? Da posição dele em relação ao espelho. E que o espelho convexo forma um único tipo de imagem, independente da posição do objeto. Claro, estou falando do objeto quê? Do objeto real. Nós vamos agora falar de um ponto muito importante dos espelhos, que é o foco. Eu já falei, mas não falei bastante. Vamos até a lousa para a gente dar uma olhadinha em mais uma figura. Vamos lá. Bem, pessoal, temos aqui o símbolo de infinito, mostrando que se trata de um objeto que posiciona-se muito distante do espelho. Como eu citei agora há pouco, o conceito de muito distante é subjetivo, mas quais as dicas que eu te dei? Quando ele fala um espelho esférico foi direcionado para o Sol, para a Lua, para a estrela, para o satélite, ou então ele falar o objeto é muito distante de uma forma curta e grossa objetiva. Bem, a representação dos raios que chegam ao espelho, eles são paralelos entre si e paralelos a esse eixo, que é o eixo do espelho, chamado de eixo principal, que comporta os pontos centro de curvatura, foco e vértice. Ora, experimentalmente mostra-se que esses raios que chegam paralelos entre si, batem no espelho, são refletidos e se cruzam no foco. Por isso o nome foco, com e sem tração. Moral da história, o que é o foco de um espelho? É a imagem de algo muito distante. O que é o foco do espelho? A imagem do infinito. Tranquilo? Observe você que eu coloquei aqui umas setas voltando. Isso baseado no princípio chamado de princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Traduzindo, se eles chegam paralelos e vão parar no foco, obviamente se sai do foco, volta como paralelamente. Lembre que anteriormente eu falei para você que quando o objeto está no foco, a imagem se forma no infinito. Agora eu estou mostrando o real motivo. Essa distância do foco ao vértice é a distância focal. Essa distância do centro ao vértice, obviamente, é o raio. Na verdade, o nome esférico porque vem de uma esfera. E mostra-se, por geometria plana, que a distância focal é aproximadamente igual à metade do raio de curvatura. Veja o espelho convexo. Os raios também chegam paralelos entre si, paralelos ao eixo principal, batem no espelho e são refletidos. Agora, qual é a diferença? Observe que no espelho convexo, eles são refletidos e divergem. Quem se cruza para o foco? Os prolongamentos. Lembra que eu comentei várias vezes que quando eu falo de espelho côncavo, eu lembro de lente convergente? Qual o motivo? Porque o espelho côncavo, ele converge a luz.
Lembra que eu disse que para lente divergente, eu lembrasse do espelho convexo, lente divergente, ao motivo, ela está o quê? Divergindo a luz, ó, sistema divergente. E observe que esses raios bateram no espelho e simplesmente ao serem refletidos, olha o campo de visão que eles causaram. Por isso que eu comentei com você do uso desses espelhos esféricos convexos em sistemas de segurança. Vocês, não sei se perceberam um detalhe. Eu inverti a ordem natural dos fatos. Geralmente, como se faz em sala de aula, se desenha os raios para depois falar naquela posição, nas posições que citei hoje. Por que eu fiz o contrário? Exatamente para sair da mesmice. Porque o meu receio é que você pegue o desenho de um espelho com um objeto e você vai aplicar esses raios como, professor? Chega paralelo, passa pelo foco, volta paralelo. E no desenho da prova, as distâncias não estão em escala. Resultado, se você, às vezes você pega o desenho da prova, vai fazer esses raios que vimos aqui e dá uma posição uma posição errada. Por isso que eu inverti a ordem natural. Eu primeiro mostrei, não deixa de ser aquelas dicas do início do vídeo, mas agora eu estou provando como é que se constrói essas imagens. A gente encerra por aqui, tudo de bom e até uma próxima. Até mais.